Hora de conversar com Carlos Andreasa. O Brasil inteiro está com os olhos voltados ao Supremo Tribunal Federal. Começa daqui exatamente 24 horas e 7 minutos o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas está contando as horas? Tô, cara. Claro que tô. É um evento jornalístico importantíssimo. Como, obviamente, será qualquer prisão ou possibilidade de prisão de um ex-presidente. Então, sim, estamos de olhos voltados e com grande expectativa para esse grande momento, mas observando também as pontas que permanecem soltas nessa história toda. Andreasa, bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, pessoal. Preso já tá, né? Preso já Bolsonaro já tá. É. A questão agora é de condenação. Eu tenho 3 pontos aqui para levantar, nem são pontas soltas, não. São as questões sobre as quais eu tenho expectativa. Eu considero que Bolsonaro será condenado nesse julgamento, na parte final do julgamento, que começa amanhã. O primeiro ponto, Megali, pessoal, é a delação de Mauro Cid, né? A problemática, controversa delação de Mauro Cid. A gente poderia apostar, se apostasse, que as defesas, sobretudo, atacarão em busca de benefícios para os seus clientes a delação de Mauro Cid. Aí tem a questão da credibilidade da delação e a voluntariedade da delação. A credibilidade é enfraquecida, a meu ver, em função das idas e vindas, né? Aliás, abrindo campo para a divergência, ver se formalizará, se materializará a divergência de Luiz Fux, apresentada quando da recepção da denúncia. Porque Fux, vocês vão se lembrar, mostrou incômodo naquela ocasião com as idas e vindas de Mauro Cid. Ele delatou várias vezes, ele reformou a sua delação várias vezes, ele, portanto, omitiu informações várias vezes e instado algumas a complementar a sua colaboração. Isso, em tese, enfraquece a ideia de delação voluntária, e aí entra a questão de até que ponto, essa também é uma questão importante, até que ponto, é o que os bolsonaristas atacam, até que ponto ele foi pressionado, intimidado, constrangido, coagido a delatar. Há aquele episódio da sessão com Alexandre de Moraes, que faz referência ao pai de Dias Toffoli, a família de Dias Toffoli, de Mauro Cid, sobre a sua delação. Essas são questões importantes. A credibilidade. E tem também aquele vazamento de conversas dele, e isso tendo a ver com sigilo, ele não poderia falar sobre a delação, e tudo mais constante falou. Então, credibilidade e a voluntariedade da delação de Mauro Cid, diante disso, como se comportará se, para materializar mesmo uma divergência, Luiz Fux. O segundo ponto, que não é menos importante, é uma questão que sempre me chama muita atenção, acho que a gente já falou aqui na coluna sobre isso, é a sobreposição de tipos penais, né? No caso do golpe de Estado e da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. São 2 tipos, né? Mas será que eles não são a mesma coisa? Será que a abolição violenta do Estado Democrático de Direito não está contido no golpe de Estado? Será que para ver o golpe de Estado não tende a haver a abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Parece uma questão formal boba, mas isso vai ter impacto na dosimetria da pena, né? Na quantidade de anos de condenação, se considerar que é a mesma coisa, que há uma divergência. Para o ministro Alexandre de Moraes é muito claro que são as 2 coisas, já deixou isso bastante claro, mas talvez para outros, talvez para Luiz Fux não seja. Ele já manifestou essa preocupação sobre essa definição, essa separação dos tipos. Acho uma questão importante para a gente prestar atenção. Eu certamente estaria atento a isso. E para fechar, a questão do verbo tentar, né? Da diferença entre o que seria cogitação, especulação, pensamento, plano, até mesmo desejo, e a tentativa, conforme o tipo penal, a materialização, a transformação num ato, o ato de tentar, porque a lei fala disso, né? Fala em tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, e fala em tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. A ideia do tentar, ela conjuga ao mesmo tempo elementos objetivos e subjetivos.
para o Ministério Público, para a Procuradoria-Geral da República, houve a tentativa, né? A tentativa por grave ameaça, mas também com um emprego de violência. Se a gente pensar, por exemplo, até deixa o 8 de janeiro de fora, se a gente pensar naquele quebra-quebra na porta da Polícia Federal, no dia em que Lula foi diplomado, aquele episódio do caminhão cheio de combustível que se movimentou para ser explodido e acabou não acontecendo. Então, essa questão, para mim, perturbadora mesmo no texto da lei, sobre a cogitação quando aquele movimento que aconteceu, quando aquilo vira tentativa, o que define isso. Eu acho que a gente precisa sair desse julgamento com isso muito claro, com esse convencimento muito bem feito. Essas são, em resumo, as 3 questões que eu chamo a atenção para o início desse julgamento amanhã. Pessoal, e vai longe, né? Começa amanhã, a gente pode botar umas 2 semanas aí na conta. Sem dúvida. Andreasa, e já que botamos 2 semanas na conta, o que botamos na vitrolinha? Botamos Time da Tentação, que é um samba do Jorge Aragão, conhecido na voz de Jorge Aragão, mas numa versão linda, do Mauro Diniz, que é um grande cavaquinista, grande compositor, excelente cantor. Olha a afinação, olha essa voz, olha esse timbre, mas é um cantor pouco conhecido. Então, aí vai Time da Tentação, do Jorge Aragão, na voz do craque Mauro Diniz, que é filho do Monarco, o grande Monarco da Portela. Tchau, meus amores. Até mais. Nos tocar, seu nome assumindo seu lugar, um olhar, um sorriso no ar, uma tímida tentação. Nós brindamos a paz pela sedução e brincamos de amor.